Olha, hoje, o professor Sepúlveda, e hoje já não sei, eu combati muito as oligarquias. Eu já não sei hoje se as oligarquias da época, que tomavam conta de tudo, eram piores do que essas oligarquias que hoje viraram trapos nas mãos de um governo. Antigamente nós reclamávamos dela, e eu reclamava muito, a vida toda, porque ela queria mandar trocar o delegado, trocar o juiz, trocar o promotor, trocar a professora, faziam tudo. E não davam confiança aos cidadãos. E isso aí nos irritava, a nós socialistas irritava bastante, e a população. Nós que morávamos na periferia de Cabo Frio, que hoje virou centro também, nós sofríamos exatamente porque as famílias tradicionais de Cabo Frio não permitiam que as famílias da periferia pudessem crescer. Então, naquele momento, elas eram um mal para a cidade. E nós combatemos muito. Mas essas famílias hoje viraram famílias refém desse governo através das portarias, através dos contratos. Então nós vimos a elite de Cabo Frio se curvar a um governo milionário que esses milhões não se revertem, não revertem para a população. E aí as lideranças, elas foram dominadas. Para você ter uma ideia, na última eleição, 300 candidatos à Câmara, todos aqueles que estiveram na eleição anterior, mais de 100 votos, foram comprados, literalmente comprados pelo governo, com um contrato de limpeza, com um contrato de gaveta, com um contrato de portaria, com um contrato de refeição, com um contrato de café, com um contrato de limpeza, enfim, todos eles ficaram numa chapa com o prefeito na sua reeleição. Os nossos candidatos eram pessoas que não eram conhecidas, com exceção do meu filho Marcelo e do Teiro, que era médico, pouquíssimos eram conhecidos da cidade. Por quê? Porque as lideranças todas foram compradas pelo governo naquele momento. Então, o que aconteceu com Cabo Frio? Exatamente isso. As famílias que pontuavam na época, até de forma que nós rejeitávamos, elas hoje viraram, repito, trapos nas mãos desse governo. Um governo que não realiza, um governo que não tem competência, mas teve, infelizmente, a competência até para transformar oligárquicos em pessoas que são bonecos na mão dele. Essa é a verdade. Cristiane Zotist, jornalista, sua pergunta, por favor. Boa noite, Alair. Boa noite. A minha pergunta, na verdade, são duas perguntas em uma. A gente vê, desde o início do ano, falar que Cabo Frio está em crise, salários atrasados, fornecedores sem receber, prefeitura sem dinheiro. No entanto, um dos setores que mais acumula gente trabalhando é a comunicação. E muitas dessas pessoas que trabalham na comunicação são ligadas a veículos de comunicação, o que, de certa forma, acaba comprometendo a credibilidade desses veículos e gerando censura. Como é que você vê essa distorção? Tem crise, mas demite funcionário, mas a comunicação está superlotada, imprensa, credibilidade comprometida? O que nós estamos vendo é que as cidades da região, elas têm 1, 2, 3 funcionários na área de comunicação, e aqui tem 30, 40. Isto lá, numa sala que não dá para ninguém. Mas a TV a cabo, por exemplo, que ela, no momento, ela foi um benefício para a população, porque as informações chegaram mais rapidamente, as residências, a própria população, ela, de repente, ela virou também um mal para a própria população. Se você pegar as mesas redondas dos canais de televisão a cabo, são todos com portaria da prefeitura. Então, o que você vê? Uma mesa redonda de futebol, o âncora tem uma portaria, o subâncora tem uma portaria, lá a corda tem outra portaria, todo mundo tem portaria. Então você pega um programa de televisão a cabo, de música, todo mundo tem portaria. Você pega um programa de televisão a cabo, de samba, todo mundo tem portaria. Você pega de qualquer outra ordem, de qualquer outro segmento, todos têm portarias. Agora mesmo, na semana passada, a Seresta ali na Praça da Bandeira, o responsável da Seresta, é um cabofrense, ele está pedindo ajuda de R$4, porque a prefeitura não está pagando mais a Seresta. Mas não está pagando mais nada. Porque naquele momento da eleição, todo mundo foi comprado, todas as associações de moradores, todas as ONGs, todos os clubes,
todo mundo recebeu subvenção, tal, e também as empresas, os programas de televisão, e o cara 7 meses sem pagar aquele grupo que toca. Eu acho até que tem que tocar, entendeu? Sem receber da prefeitura. Mas já pagavam, se já tinha uma subvenção, por que cortar? Mas porque estão fazendo do setor de comunicação um veículo capaz de tranquilizar o governo. Todo mundo é contratado para poder falar bem do governo ou então se calar. Aliás, isso aí, essa área, eu acho até que é a mais perigosa para Cabo Frio. Você pega os programas das manhãs da Rádio de Cabo Frio, é uma vergonha. Se o cara ameaçar dizer que falta um esparadrapo no hospital, o dono do programa corta na hora porque não pode falar do governo, não pode falar do prefeito. Nós estamos vendo aí o programa da Rádio Litoral, por exemplo, do Ademilton. Aquele programa é uma vergonha a nível de contribuição para o governo. Mas por quê? Porque o Ademilton, ele usa o espaço de eventos da prefeitura, não paga aluguel, ele não paga os impostos para poder fazer os seus shows. Quer dizer, mas aí ele estende essa situação por toda a região. Coloca a portaria para as famílias todas em todas as prefeituras, todo mundo fica refém dele, mas também ele não comunica à população o que acontece. Quer dizer, então na área da prefeitura, você pega, o prefeito vai lá, pega uma professora da Veiga de Almeida e coloca como secretária de comunicação. Mas ele pega o secretário de comunicação para a cultura, no final ele fica com todo mundo da comunicação, para quê? Para ele ter domínio geral da comunicação no município. Ele não quer que a população tenha acesso às informações que ela teria que levar para a população. Então os números estão aí para poder todo mundo ver e ninguém sabe porque todos estão na gaveta do prefeito. Então o setor de comunicação do município de Cabo Frio, quer dizer, a mídia de Cabo Frio, infelizmente, ela está completamente dominada pelo prefeito, pelo governo, e essa é a razão. Por isso que lá tem 30, 40 pessoas, quando precisávamos apenas de 3. Obrigada. Antes de fazer a pergunta do Dirley Pereira, do empresário Dirley Pereira, eu gostaria de dizer que os telefones da Lagos TV estão tocando, os telespectadores estão ligando aqui para a gente e estão querendo fazer perguntas também por telefone. Então, portanto, a partir de agora, se você também quiser participar aí da sua casa e fazer uma pergunta para o deputado estadual Alair Correia, pode ligar para a gente. O nosso número é o 2644-3131. Lembrando, para quem estiver fora de Cabo Frio, porque a nossa transmissão também está sendo feita simultaneamente com a Rádio Sucesso, tem que colocar o DDD 22. Então, 22-2644-3131, para que você também possa fazer a sua pergunta por telefone, que ele vai estar respondendo aqui também. Agora sim, Dirley Pereira, por favor. Alexandra, quero cumprimentar você, a jornalismo da Lagos TV, da Rádio Sucesso FM, por essa oportunidade de abrir esse espaço para se passar a cidade a limpo. Cabo Frio realmente precisa ser passado a limpo e nada melhor do que um convidado especial como o deputado Alair Correia para debater esses temas que realmente são de todo o interesse da população de Cabo Frio. A minha pergunta ao deputado, na verdade, um comentário para logo a seguir uma pergunta. Nos seus quase 40 anos de vida pública, evidentemente que o senhor teve muitos adversários políticos, vários deles agressivos, contundentes, e evidentemente que em função disso já disseram muita coisa a seu respeito. Mas, pelo que eu conheço da sua vida pública, jamais alguém te acusou de hipocrisia, porque você sempre disse o que pensa na hora certa, doa quem doer, você sempre diz aquilo que está na cabeça e no coração. Aí vem a pergunta. Na verdade, eu não sei se seria uma provocação. O prefeito Marquinhos Mendes, ele é uma espécie, como dizia minha avó, é uma espécie de morde e assopra. Ele te agride, te ataca e fala horrores a seu respeito, mas ao mesmo tempo vai num programa de